Awa o choro nile. Shonsho obe. Shonsho obe. Odara coloriejo. Larui. Shonsho obe. Odara. Se você gosta de arte, cultura e se diverte com isso, você está no lugar certo. Esse é o Zambia Podcast e depois da vinheta eu vou falar sobre esse convidado especial que veio aqui nos visitar. É com muita honra, prazer e carinho que eu tenho a felicidade de poder trazer para dentro desse projeto, para dentro dessa construção territorial, cênica, afrodiaspórica, o nosso querido, maravilhoso Osório. Osório Monteiro, é isso? É isso, Fábio Osório Monteiro, Zambinha. Cheguei. Chegou chegando. E pra gente começar de forma linda, Zozó, como é que, assim, é óbvio que muitas pessoas lhe conhecem. Isso tá posto no mundo. É? Tá bom. Você tá dizendo, eu acredito. Mas eu gostaria de Osório por Osório. Quem é Osório? Zambinha Osório é um artista baiano de Salvador. É uma pessoa, um artista interessado em teatro, em linguagem diferente, teatro, dança, audiovisual, né? Cinema. É uma pessoa que se descobriu preta, é uma pessoa que também hoje trabalha, por exemplo, com baiano de acarajé, que foi uma coisa que realmente mudou minha vida, o jeito de olhar o mundo. Eu sou um filho de Raimundo e Vera, sou irmão de Marcelo e Carlos. Eu sou gente, Zambia. Acho que meu irmão uma vez me definiu, assim, conversando sobre como é um artista, se eu sou artista, se não é o que eu aparento. Ele me deu uma definição que eu trago pro coração. Ele falou assim, Fábio, você não tem, você é um artista, mas você tem cara de gente de ponto de ônibus. Isso pra mim, Zambia, por incrível que pareça, quando eu falo, todo mundo, como assim? Mas é porque eu tenho cara de gente, tenho cara de povo. Sim. Isso pra mim é um dado que diz sobre como eu me coloco no mundo, sobre o que me interessa, sobre o que, né? Sobre como eu desenvolvo meu trabalho para que também seja um trabalho do povo. Maravilha. Fico muito feliz de você estar aqui. A gente teve alguns entrelaces artísticos, né? Há algum tempo. Brincando, já são 12 anos, né? Muito tempo, né? Muita estrada que a gente já fez desse país afora. Com certeza. Eu fico feliz também. E essa sua definição é muito bacana porque parece que... Eu acho que algumas coisas estão saindo de moda, talvez. Vamos chamar de moda para não chamar de outra coisa, porque até falta a palavra. Mas essa coisa, o quanto que, tipo assim, eu sou tão... A minha intenção no igual é de ser diferente. Então o artista é meio essa figura, meio diferentona, quando eu era criança eu via Cadu Moliterno, Letícia Sabatella, eu falava assim, meu nome não pode ser Luiz Fernando Júnior. Não pode. Fábio Osório Monteiro, não, acho que não. Oliveira, também não. E aí eu falei assim, não, meu nome vai ser Nando Zambianchi. Olha, essa história é de escalação. Eu gostava do nome Zambianchi. Aí vem de aí quando eu coloquei no computador, ficou só o Zambia. Eu falei, gente, casou. É esse. Aí depois eu fui estudar, né? Quando a gente também se descobre negro, entendendo, e toda essa coisa toda, faz Zambia, Nando Zambia. Aí tem toda uma relação, mas no começo vem do Zambianchi, de escalação, que também não é problema nenhum. Nos acolhamos. Zozó, a gente está aqui para falar sobre o território afrocênico de celebração negra. E esse território ele fala muito sobre essa subjetividade, sobre essa construção de ser humano, sobre essa construção de quem eu sou, onde estou, onde pousa a minha vida, a minha referência, a minha construção. Nós somos um amontoado que eu falo amontoado, é porque tentar dar casinha para cada coisa é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas a gente é um amontoado porque as coisas estão uma sobre a outra e a complexidade está justamente nisso. E aí, esse que vos fala, que muito se interessa por pessoas, que muito se interessa pela poética que você vem construindo, pela pessoa que você é, né? Admiro quanto artista. Queria saber quando é que a arte fala assim, Osório, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui, que eu gostei de você. Quando é que você gosta da arte e a arte gosta de você?
Zâmbia começa desde cedo, na verdade, quer dizer, desde cedo assim, desde adolescente. Eu nunca, em casa, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa na infância de ir a teatro, de ir muito a cinema. Porque era isso, né? São 3 filhos, escola na época não era escola pequena de bairro, mas era escola particular, um pai que trabalhava num polo petroquímico como peão de fábrica, minha mãe que não tinha um trabalho formal, trabalhava em casa, então era difícil a gente ter a vivência de ir no teatro, a experiência de ir no teatro, no cinema, assim, com alguma regularidade criança. Mas na adolescência, a partir do momento que eu mudo de escola, e o teatro passa a ser uma prática curricular mesmo. Na escola vinha no boletim. Todos os alunos tinham, por obrigação, fazer aula de teatro. Ali começou, de fato, um contato. Então, nas artes eu comecei o contato de fato, assim, mais profundo, primeiro, antes fazendo, experimentando aquilo, para depois virar, de fato, um público, um espectador, uma pessoa que se interessa e vai assistir. E isso foi no começo foi tudo ao mesmo tempo, assim, quando entrei na escola, conheci meus amigos que são meus parceiros até hoje, de Família, vida, né? Família, Jorge, Paula, muita gente, Martina, que foi incrível na própria fundação e formação do Dimente à época. Então, foi um momento em que eu estava criando laços de amizade, que eu estava me entendendo enquanto eu me tornei Osório também. Meu nome não é Osório, né? Meu nome é Fábio Luiz. Osório é um apelido. Oi? Meu nome é Fábio Luiz Oliveira Monteiro. Osório é um apelido que eu ganhei nessa mesma época. Que eu me é sério. Quem me deu esse nome foi Paula. Não é mais um apelido, é um nome. Eu tive que assumir isso porque E quem eu sou, é como eu me apresento. Você tem um apelido do apelido, que é Osório do Osório. Ozop, Ozzy, e por aí vai. Mas assim, eu acho que junto com o Osório, com o nome Osório, que Paula me batizou, veio essa aproximação com o teatro enquanto linguagem, enquanto produção, vivência artística, também responsabilidade de Paula, que me jogou graças ao Orixá, me jogou nesse universo. E Você fala Paula Alice. Paula Alice. Mulher decisiva na minha vida, minha amiga querida. Então, foi essa construção desse Osório, essa formação dessa pessoa Osório, de fato recém-batizada, sendo chamada e se apresentando por Osório, vem junto com essa formação do artista, dessa pessoa que começa a de alguma forma, viver experiências relacionadas ao teatro, à dança, ainda adolescente. No mesmo período vem a própria formação inicial do Dimente, em 98. Então, o fazer veio antes do assistir, mas veio tudo junto, assim, essa construção do Osório pessoa, do Osório artista, ela nasce de um mesmo lugar, e eu acho que ela segue também, né? A gente não é uma coisa, o artista que eu sou hoje não é o que eu era no início, o Osório que eu sou hoje não é o que eu era no início. Mas veio tudo junto, assim, veio de uma experiência de viver uma adolescência em que a gente não ia pra festa, a gente ensaiava. Minha adolescente, Jorge e Paula que dizem, o que foi que você fez na adolescência? A gente ensaiou. Seja lá o que for, a gente... E isso algumas pessoas já vieram aqui, e aí eu falo direto, assim, né? Tipo, eu tô conversando com a Gabriela, que é minha namorada, e ela olha pra mim com aquela cara de que você é tão divertido, o que você fez na sua adolescência? Eu falei, ensaiou, cara. É isso. E não é um problema pra mim hoje, por exemplo, ensaiar no final de semana. É como se fosse um crime, assim, do tipo, o que você tá fazendo na sua vida? Mas, enfim, a gente sabe a construção, né? É porque, por mais clichê, porque é bem clichê nessa história, o bichinho do teatro, o bichinho das artes, seja ela qual for, quando pega, você não sai. Claro que não vamos romantizar, porque tem muita gente que o bichinho do teatro, da dança, da música, pica você se envolve por aquilo, faz parte daquilo, mas não consegue viver daquilo. Sim. Então não dá pra romantizar, dizer que é só uma coisa do bichinho, você vai viver da sua arte, do seu trabalho. Não. Então, acho que é de fato você precisa ter uma vocação e trabalhar. Sim. É trabalho, assim, eu sou artista porque eu escolhi fazer isso e trabalho diariamente para continuar sendo amanhã, para continuar sendo no ano seguinte, porque isso não é dado.
O JP falou assim que ele foi indicado Ao Grammy. ao Grammy, ele falou que normalmente as pessoas falam do tipo, o quão doloroso é pro artista continuar fazendo sua arte, mesmo que não dê valor, não receba o reconhecimento. Ele disse, é porque ninguém se perguntou o quão doloroso é parar de fazer. Bonito isso, mas Mas é. a gente, agora, ano passado, acho que foi ano passado, talvez no final de 24, eu assisti um monólogo de Otton Bastos, lá no Rio. E ver aquele colega, porque você olha e você vê uma pessoa do teatro aos 91 anos, se eu não me engano, quando eu assisti, desenvolvendo um trabalho em cena, sendo artista aos 91 anos. Aquilo ali foi tão transformador, tipo, mesmo eu passei a ter uma atenção maior na minha vida, ao meu corpo, porque eu queria e quero ser um artista que aos 91 anos consiga estar ali, vivendo aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, se eu penso que hoje eu tenho 45, eu tô só na metade da minha vida, pelo menos no plano do desejo. Eu tô na metade da minha vida. Então posso... Na meta Bastos. Na meta Bastos, é isso que eu quero. Mas é isso, mas isso também não é dado. Tipo, qual é o artista que consegue seguir trabalhando com essa longevidade toda, ter condições de trabalho? Consegue seguir sendo artista até esse momento da vida. Então é muita coisa envolvida, é muito desejo, é muito, né, mover o que é que você move para aquilo ali acontecer. E entendendo que o ser artista não é um dom que você recebe, e é trabalho, né? É muito trabalho, com crises. Principalmente trabalho. Porque a grande questão do artista é que ele já, tipo assim, eu vou te levar, tipo, Eleg Bafo, Território Afrocênico Celebração Negra. A primeira pergunta que o processo me fez é, e você, Nando Zambia, tá celebrando? E eu percebi que não. Não porque eu coloco... não porque eu não entendo como é que não estava entendendo como é que isso poderia se estabelecer. Não porque às vezes as vitórias, e aí não é vitória porque alguém perdeu, é vitória porque você conseguiu chegar a algum ponto desejado. E aí eu falo assim, nossa, da onde eu venho? Quem eu sou? O que eu fiz? Pra adolescência que eu resolvi passar... Ensaiando, chegar a conhecer as pessoas, a circular pelos lugares, a me relacionar com isso, é muito grandioso para não estar hoje com 25 anos que eu me envolvo, né? Porque às vezes você fala assim, não, você tem 25 anos de teatro. Calma, que eu me envolvo com teatro, né? Então são 25 anos e eu falo assim, eu preciso entender o que é isso para criar um ritual de celebração, para que eu possa dar um próximo passo em torno desse Bastos, dessa meta, Fernanda Montenegro, Otton, Fernanda e tantos outros que estão aí, tantos outros não, né? São poucos chegando a essa dimensão, mas sim. A gente entra em crise dentro de qualquer pessoa. Isso da gente não comemorar, né? Isso que a gente estava conversando um pouco antes a comemoração, é porque a gente se duvida, tô falando de mim, né? Falo a gente, mas estou falando do meu lugar. A gente se duvida, a gente se põe em questão muito. A gente, essa autossabotagem, essa dúvida, será, o quê? Ganhei isso aqui, ou consegui realizar esse trabalho, esse projeto. Quer dizer, até que ponto, juro, porque é um lugar que a gente fica, mas, porra, e será que, o que é isso? O que é celebrar? O que é chegar em um lugar que seja um passo adiante, não é um lugar longe, não é uma coisa inalcançável, como é eu querer realizar uma circulação, um projeto X, trabalhar depois de muito tempo, talvez você conseguir realizar. Tipo, você se põe, eu me ponho em questão, eu fico me avaliando, será que eu sou isso mesmo? Será que esse projeto é interessante mesmo? Por que escolher esse projeto? Porra, mas, e agora eu prometi isso, agora eu vou ter que realizar, agora eu vou conseguir. E aí, eu fico sempre com o pé atrás no exercício de não manter, no exercício de poder celebrar, no exercício de poder, sabe, viver
E tornar real aquela realização, porque é isso, né? O que você não registra não existe. Não existe. Não existe. Então, se para você, ou pro próximo, ou para um grupo, você não registra aquilo, você não documenta, você não marca o lugar onde você esteve, daqui a 30 minutos nada existiu, Nada você existiu. esteve, você não aconteceu. Então, para mim é um trabalho quase terapêutico, diário, de entender o quanto aquilo ali, o quanto celebrar, o quanto marcar um lugar é importante, não para mim apenas, né? Sim. Para um contexto todo. Histórico, né? Para você poder existir, né? Tá. E existir a presença, existir a referência. Mas aí, você fala da escola desde pequeno, o grupo de amigos. E aí tem uma revolução que acontece. O Dimente, ele chega para Bahia, pro estado que ano? A gente se forma em 98. 98. 1998. Nossa, eu conheci vocês, vocês já tinham quase 10 anos, né? Tá vendo? Um bocado de macaco velho, todo mundo velho, as barba branca. Mas aí, quando eu chego, eu sou de Alagoinhas, né? Na verdade, eu sou de São Paulo, mas o importante é ter saúde. E aí eu moro em Alagoinhas desde os 7 anos de idade e chego aqui em Salvador em 2007, 2008. E o Dimente, ele já acontece e já está friccionando um lugar super. A Bahia é assim, ela ama todo mundo, ela é legal todo mundo, mas como ela bota o pé numa coisa, é ruim de tirar esse pezinho de cima dessas coisas. E aí, quando eu chego aqui, inclusive a porta, ver o Dimente, ver os espetáculos de Dimente, eu não assisti todos, mas assisti alguns, e nomeadamente Tom B eu assisti bastante. Não é mesmo? Afinal, foram 25 apresentações. Eu acho que eu cheguei a fazer Muitas, nossa, não sei do dizer tipo quantas, que mas eu fiz muitas com vocês. cidades. Nossa, um palco giratório inteiro, circulação. Pô, porque eu entro no meio, mas passo por frente. Faz bastante coisa, nossa. E aí, a minha a luz que eu quero trazer é, se você tem consciência de que naquele momento é o Dimente que vai dilatando o entendimento de arte e teatro na Bahia, em Salvador, Bahia não, pelo amor de Deus, em Salvador. O Dimente, ele é esse respiro de uma arte que sempre ficou na dualidade. Aí eu vou falar, e não tem julgamento sobre isso, muito sobre o fazer da escola de teatro, e sobre o fazer do Teatro Vila Velha, como dois polos, todo mundo circulando entre, mas a gente tinha essas duas referências que são duas escolas formadoras. E aí o Dimente traz uma outra perspectiva, inclusive dilatando algumas referências, dilatando algumas cognições. Você tem consciência do que é esse movimento dessas 2 décadas que vocês estiveram juntos? Particularmente não, porque a gente, na escola, eu, Jorge, Paula, a gente já aprendeu, quando a gente estava fazendo essas primeiras experiências ainda na escola com artes, com teatro e dança, a gente já fazia aquilo que o Dimente fazia. Então a gente era aluno de Oswaldo Rosa. Oswaldo Rosa é diretor e coreógrafo. A criação de Oswaldo já passava pelas linguagens transversalizadas. Então não era só teatro, não era só dança, era um pensamento junto, era um pensamento de dramaturgia da cena, o que é que vai para a cena, o que é que não vai, o que é que vai ajudar a compor, se é um movimento, se é uma ação, se é uma fala, se é uma música, o que é. Então quando a gente começa a experimentar a criação artística, já é desse lugar. Mesmo antes até de pensar sobre o que é teatro, o que é dança, a gente não tinha. Então, eu acho que na verdade a gente só continuou fazendo aquilo que a gente criou interesse. Aquilo que orgânico, era orgânico. Acho que é porque a gente não aprendeu a fazer de outra forma. A gente começou fazendo dessa forma, a gente seguiu aprimorando, claro, com os nossos interesses de pesquisa, a cada espetáculo, cada recorte temático, cada, contexto, mas não tinha de fato, não tinha uma consciência do quanto aquilo ali podia ou se diferenciava de um contexto daquele final de década de 90 e início dos anos 2000. Mas hoje, quando eu olho,
nem quando eu olho eu percebo. Hoje eu consigo receber muitas devolutivas essa fala sua do quanto a produção artística do Dimensão é uma produção regular, pode ter influenciado, ou pelo menos assim, aberto o leque de pensamento e de percepção do que é uma criação em teatro, do que é uma criação em dança. Então, eu acho até que a gente foi muito mais, por exemplo, em dança e em teatro, a gente foi muito mais bem recebido enquanto um grupo de pessoas, de artistas que trabalhavam com teatro dentro de um contexto de dança do que pessoas que trabalhavam com dança dentro de um contexto de teatro. Então, e foi natural. Então, minha formação, por exemplo, não é na escola de teatro. Minha graduação, eu sou graduado em administração. Na UPA. Essa demanda. Mas aí cheguei a entrar na graduação em dança depois, porque também o Dimensão já produzia muito em dança, já tinha despertado esse interesse pessoal. Não cheguei a concluir, mas o mestrado foi lá, estudando políticas públicas, enfim, o edital quanto mecanismo de fomento, que é já atrelando a criação a esse pensamento de gestão e de produção, que até, de alguma forma, eu consegui trazer da escola de administração. Mas não, de maneira consciente, eu não diria que a gente fazia isso e tinha isso claramente com a ação ou a criação do Dimensão, de alguma forma, né, tá fomentando isso, aquilo, ou tá trazendo esse outro questionamento, jeito de fazer, de pensar a criação das artes. Mas acho que sim, assim, quando eu olho para a história e ouço depoimentos como esse, eu fico feliz que de alguma forma isso tenha, sei lá, colaborado. É difícil, né? Você dentro do fenômeno entender o fenômeno, né? Você, na verdade, você produz o fenômeno, depois você teoriza ou entende ou digere aquilo. Quando eu falo, é basicamente nessa consciência temporal mesmo, de quando você consegue se afastar. Porque, inclusive, não há uma tentativa de oposição, do tipo, eu estou fazendo, que eu até acho que o teatro universitário, que eu, por exemplo, faço parte, ou pelo menos fiz parte dentro da universidade, existia um questionamento enorme a um tipo de teatro com uma perspectiva de amadurecimento. Aí eu me sinto muito feliz e contemplado de ter feito parte do nada durante 20 anos, porque a gente entende isso, quer sobre isso e se debruça sobre isso, mas eu acho que inclusive muitas pessoas propuseram, vamos tirar isso do centro e coloca o quê? Não sei. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Tá, você quer tirar isso. O que você quer colocar no lugar? É uma pesquisa? Vai levar tempo? Esse tempo vai se desdobrando e daqui a 10 anos a gente vai ver? Beleza. Mas eu acho que muitas pessoas propuseram, tipo, aquela ideia de que as montagens direcionadas com grupos, o tal do teatro colaborativo, que na verdade é isso, assim, quase a maioria das pessoas que falavam de teatro colaborativo, pelo menos na universidade hoje, ou é professor universitário e tá cagando. Se tornou, vamos dizer, tá cagando, tá ali teorizando, existe o fenômeno, mas tá, você tirou uma coisa do centro e colocou o quê? Aí você fala, me sinto meio órfão. Esse teatro que hoje, às vezes a gente chega hoje pra assistir o teatro e fala assim, tinha mesmo que tirar isso, né? Porque é isso, não é tirar, é somar. E aí, por exemplo, como a cidade também vai se acostumando, não, vai se relacionando com o Dimensão, eu acho que tem um sabor aí muito gostoso que eu gostaria, por exemplo, quando vocês, como é que é a cidade recepcionando vocês, aqueles jovens, não vou chamar de adolescentes que já não eram, mas aqueles jovens, e como é que isso vai se desdobrando a ponto, por exemplo, de chegar até esse entrelaçamento que é basicamente a premiação com, por exemplo, o Prêmio Braskem de Teatro. Quando a gente começou, estreava os primeiros trabalhos, o Alienice em 98, acho que Chá de Cogumelo no final de 99, a novela do Murro em 2001, a gente ouvia muito isso, o quanto trazia um ar de novidade para a cena, a relação da fisicalidade na cena, do humor, essa relação de pensar, né, teatro e dança, e o fato que a gente era um grupo de jovens, né? Você falou jovens, eu tinha 17 anos quando Dimensão
quando a gente estreou Alienista. E isso a gente ouvia muito, assim, os jovens e porém talentosos do Demente e tal. E a gente se questionava muito desse porém, né? Uhum. Por que um grupo jovem, tô falando de Demente, mas poderia ser qualquer outro, não pode, é uma surpresa Que ter seja. algum talento, é surpresa, eles são jovens, porém, embora não devessem ser, são talentosos. Então, eu acho que isso, da gente trazer essa novidade do fazer, dessa criação da Demente, apostando na fisicalidade, em contraste, muito no humor, muito na ironia. Perguntava muita gente assim, porque a criação, as peças do Demente, sempre era uma crítica ou um comentário a alguma coisa. Então, a gente fazia um comentário sobre o Alienista atualizando ele. Então, tinha cenas do espetáculo que eram, sei lá, paródias a partir do que estava escrito no livro. Então a gente usava a obra para atualizar ela, para trazer ela para uma linguagem que era para a juventude, que era para quem a gente estava apresentando. A gente tinha 17 anos e estava apresentando para esse público que era público de terceiro ano que ia fazer o vestibular, porque estava ali nas referências. Então, como é que a gente traz esse clássico para essa linguagem que era o que a gente fazia, que era a nossa linguagem. Então, tinha um interesse desde já em atualizar, em trazer essa linguagem para o que a gente fazia, para o que a gente, sei lá, do jeito que a gente criava. Isso, de fato, tinha trazia um frescor mesmo, uma novidade, e eu acho que, por consequência, no meu caso, foi uma aproximação de fato com a dança. Isso da criação. Então, em determinado momento, o meu jeito de criar, numa provocação, numa sala de ensaio, para fazer um improviso, coisa e tal, eu comecei a entender que a palavra só, ela não dava conta de tudo, ela era um elemento que ajudava para compor uma situação que era dada ali. Então, tinha a palavra, mas tinha também a imagem. O que é que essa imagem dessa pessoa, com alguns elementos, pode fazer? Então, às vezes, a criação da gente em sala de ensaio não partia necessariamente da palavra, partia da composição expandida nesse sentido. Eu acho que isso talvez tenha sido a grande diferença à época. E nem acho que era novidade, era só talvez uma retomada de um jeito de fazer, porque nada é novo, né? Nada é novo. A gente fica nessa, a gente não inaugurou nada, a gente só fez uma coisa ali, atualizou uma coisa que já estava sendo feita, a gente só continuou um trabalho que já vinha sendo feito antes da gente. Sim. Então, sei lá, a gente vai seguindo e vai fazendo, vai trocando o pneu enquanto o carro tá andando e de algum jeito acontece. Mas agora, Osório já tá aqui próximo aos 30 anos de carreira. Pertinho. E aí, vai celebrar? Eu preciso, né, Zambi? Aquela tarefa, né, da terapia. Não, temos que celebrar. Não, eu quero celebrar sim. Antes até dos 30, que chegaremos lá e celebraremos também, tem, por exemplo, uma celebração que essa a gente quer fazer, quer pensar, que é desse trabalho que é Bola de Fogo, que assim, mudou minha vida. Que brincando, vai fazer 10 anos ano que vem. Então, eu acho que é um trabalho tão especial que no meu horizonte próximo de celebração, em 2027, de fato, conseguir dar uma atenção e pensar na expansão desse trabalho, né? Mas certamente celebrar, meu amigo. Eu sou sagitariano. Eu fico dizendo que a gente fica com medo de celebrar, a gente fica com medo de marcar territórios, eu acho, assim. Eu particularmente fico com medo de marcar lugares, assim. Será que esse lugar que eu tô pisando aqui, da segurança, eu vou conseguir manter? Qual é esse chão que eu tô pisando? Como é que eu tô pisando aqui? Como é que eu vou deixar a minha marca aqui? Entendi. Então, acho que a celebração é um lugar de demarcar uma história, um tempo, um movimento, um passo que você dá.
uma consolidação de alguma coisa. Então, certamente, nesses 30 a gente vai comemorar. Na dramaturgia do Eleg Bafo, eu começo, em uma das cenas eu falo assim, cuidado com o que você pede Exu. Porque a gente tem que começar a observar, não é mais o que dá errado. É e se der certo. E se der certo. Você tá pronto pra isso? Você tá pronta? Zâmbia, eu tenho nos últimos anos, eu tenho conversado muito com Exu. Mesmo, assim, E quando eu digo conversar com o Exu, é no dia a dia. É assim, eu tô andando na rua e penso alguma coisa e converso com ele, tô dormindo no sonho. Tenho conversado muito com o Exu. E de fato, assim, e quando eu digo conversar com o Exu, não é só olhar pra cima, olhar, mentalizar, pedir, agradecer. Não, o que é que eu faço também para me colocar nesse movimento, nessa gira que Exu propõe no mundo. Então, quando eu penso assim, porra, eu tô nesse lugar, eu quero chegar aqui, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu... Hoje, por exemplo, eu olho pro meu trabalho de uma outra forma. Com outro amadurecimento, com outro planejamento. Então, eu penso as coisas para 1, para 3 e para 5 anos. De pensamento pessoal e de profissional também. Então, tudo acho mesmo é um planejamento, é uma conversa, é uma palavra que você coloca em movimento. Então, quando, por exemplo, a gente acabou de fazer agora no ano passado uma circulação com bola de fogo para comunidades quilombolas. E quando eu escrevi o projeto, sabe o que é quando você termina, assim, eu enviei o projeto e juro que pensei, meu Deus, se esse projeto passar. E se, quando você falou isso agora, assim, me veio automaticamente o dia que eu enviei o projeto, pensei, e se esse projeto passar? E passou, e foi realmente a coisa mais poderosa que poderia ter acontecido nos últimos anos, assim. Então, quando a gente lança essa energia, esse movimento, essa palavra com Exu, a gente tem que... É isso, a gente vai lançar, mas e aí, gatinho? Tá pronto pra fazer? Qual é esse abdominal que você vai fazer para trincar e conseguir levar o trabalho? Eu acho que é um movimento do visível e do invisível. É um movimento do lançar energia, do lançar o mover o pensamento e de fato fazer a coisa, né? Antes da gente adentrar em Bola de Fogo, que eu tô vendo que é o seu xodó, seus caminhos. Também, mas talvez seja porque é o que... Bom, é o trabalho que hoje tem me movimentado muito, né? Então, por isso que a celebração é daqui a pouco, os 10 anos do trabalho, é o trabalho que tem me levado a muitos lugares que eu nem imaginei estar, enfim. Vamos falar um pouco de edital. Edital eu assisti foi no Sul, tá? A gente tava no Sul. Caxias do Sul. Provavelmente. E aí a gente, fez ali, eu acho que foi no momento que Jorge rompeu. Exatamente. Jorge rompe o ligamento, a gente não consegue fazer tombê. E aí tava na circulação do palco giratório, no meio da viagem, o que é que tem ali à mão para não deixar a peteca cair? E não caiu, porque foi sensacional. Eu vi uma vez e vim digerindo aquilo com tudo que significa você ter aquele coito interrompido. Só que do tipo... Da onde é que nasce? Como é que entrelaça? Porque, lógico, o artista ele tá ali alinhavando as coisas. Você acabou de dizer... Mas que isso? Edital foi o meu primeiro trabalho autoral, assim, né? Por dizer, um trabalho que não sozinho, mas eu dirigi em parceria com Neto Machado e Leonardo França, amigos e parceiros. Mas ele nasceu de um problema, assim, de um problema mesmo. A gente estava com um projeto de manutenção de mente, tá? Um projeto de manutenção da Petrobras, se eu não me engano. E nesse projeto previa que cada um de nós, dos artistas do grupo, que até então a gente trabalhava, em trabalhos assim, a gente pensava, o Jorge propunha qual seria a próxima montagem, ele dirigia e a gente estava ali no elenco, criando junto, mas sempre nessa relação de todos no mesmo trabalho.
E aí teve a oportunidade desse em 2010, 2011, da gente criar, cada qual ter o seu trabalho. Cada qual desenvolver o seu solo, ou não sendo solo o que seria. Então, naquele momento ali, dentro daquele projeto de manutenção, eu tinha a oportunidade e a condição estrutural mesmo de trabalho para... Propiciatória, né? Ok, você tem uma grana X para cenário e figurino, você tem uma grana X para contratar outras pessoas para trabalhar com você, você vai ter um prazo dessa forma, você vai ter essas condições. Eu tinha as condições ali para criar um trabalho. E aí você escolhe o que você quer fazer. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O artista poder, uma pessoa que recebe uma estrutura e diz assim, o que é que você, Fábio Osório, artista, quer fazer? Qual é esse seu trabalho autoral? E eu não sabia o que fazer. Não sabia mesmo, não tinha essa... Sei lá, não sei se é essa prática, esse jeito de... Eu não sabia, eu não consegui chegar a decisão nenhuma sobre qual seria o meu trabalho, o que seria esse trabalho de Osório. A gente tinha marcado um deadline interno no grupo para a gente dizer qual seria para que cada um de nós apresentasse o seu trabalho. Chegou nesse dia e eu não tinha, todo mundo sentamos em roda, Paula apresentou dela, Márcio dele, Jorge dele, né? Todo mundo foi, Vanessa, todo mundo foi apresentando, chegou na minha vez. Eu não tinha nada mesmo, eu não sabia, gente, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei com o que eu quero trabalhar, talvez eu não seja artista. Aquilo ali despertou uma crise do artista. Eu tava abandonando minha carreira, eu falei, não, tá tudo bem, gente, eu não consegui criar, eu não sou artista, eu faço o seguinte, eu sigo trabalhando aqui na produção de todo mundo, e é isso aí, vamos deixar quieto. O povo, não, calma, pense mais um pouco. Eu falei, gente, mas eu não sei fazer isso. E falei na roda ali, chorando, Zâmbia. Aquilo, crise mesmo, assim. Pra mim, o artista Osório tava dado que não existia. Falhou, não conseguiu ser artista. Quando tem dinheiro e estrutura, você não conseguiu. E eu me lembro de falar na reunião assim, gente, eu não tenho assim, só se eu vou comprar a ideia de alguém pra ser minha e é isso que eu vou montar. Aí, né, eu vou lançar um edital, vou lançar aí uma convocatória, eu vou comprar, o pessoal mandar umas ideias aí, eu vou comprar uma e vai ser o que eu vou montar. Aí Neto, na roda, foi falar, olha, isso daí já é uma performance. Isso daí que você tá falando é uma criação, um trabalho. Aí eu, Aí ele, Aí eu, então, e se eu lançar mesmo? E aí eu lancei uma convocatória. Na época a internet era mato, não tinha nada, tipo, só tinha o Facebook, e-mail, não tinha outra rede social, assim, eu lancei essa convocatória, criei um edital e foi engraçado que eu peguei os editais da Funarte. Peguei um edital do Miriam, do Klaus, se eu não me engano, adaptei o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, adaptei, em vez de eu não quero uma circulação, eu quero uma ideia, eu quero alguém me dê uma ideia para montar um trabalho, estipulei um valor, lancei esse edital, alguns artistas me responderam mandando ideias, eu escolhi uma, paguei um valor irrisório na época, e aí tava com aqueles 11, sei lá, acho que foram 11 ou 13 propostas que me mandaram, com aqueles 11, 13 projetos ali, desculpa, espirrar, e na hora de ir para a sala de ensaio, o que é que eu faço com esses 11? Eu continuava com dificuldade, assim, ok, agora eu tenho isso daqui, mas e aí? Aí eu fui para a sala de ensaio e a gente começou a perguntar, a fazer o que seria cada proposta. Eu chamei Léo e Neto, porque se eu tô criando na cena, eu preciso que tenha alguém de fora para pelo menos ter uma conversa, assim, eu vou ficar improvisando aqui, você vai me dizendo o que é que fica. E aí foi de fato assim, pegar trabalho por trabalho e pensar naquela lógica. Eu era um artista, naquele momento que tinha uma condição de criar e que estava tendo dificuldade, me debruçava por cada projeto no trabalho, né, na peça no que ficou edital. Eu me debruçava por cada projeto e pensava o projeto na cena, assim, o que é que isso daqui eu vou saber fazer, por que eu não vou saber fazer? Isso daqui é interessante, por que não é interessante? E aí quando a gente percebeu, a gente estava tratando da relação entre política pública e criação artística. A gente estava pensando sobre o campo da criação para além do palco, então os elos da cadeia de produção, tinha projeto que era impossível eu realizar por questão de grana. Tinha projeto que era impossível realizar por eu não ter experiência em audiovisual. Tinha projeto, então, aquilo ali, o debruçar por cada projeto,
quando a gente percebeu, estava dando uma real do que era o campo do pensamento e da criação das artes cênicas. Especificamente em Salvador, ali, do jeito que a gente estava criando. E aí, quando a gente foi ver, o trabalho virou isso, virou um artista falando sobre as dificuldades de ser artista, de desenvolver a sua carreira, de realizar projetos. Isso lá em 2011. Então, e o que depois, assim, depois de criar, de estrear edital e de apresentar ele, fazer a temporada, o trabalho por trazer essa reflexão sobre a criação artística relacionada com um contexto sociopolítico do lugar, da época, né? Um contexto de produção, um contexto de fomento, o trabalho acabou me aproximando, por exemplo, da pesquisa acadêmica. Então, primeiro veio o edital enquanto um trabalho, um espetáculo de um artista que se debruçava sobre as questões do fazer arte, seja ela da cena ou fora da cena, e acabei levando isso para minha pesquisa que gerou a minha dissertação de mestrado, que é coreografia da burocracia. Que é pensando como é que a criação, especificamente em dança, porque foi no programa de pós-graduação em dança, como é que ela se relaciona com os mecanismos de fomento. Então, é um trabalho que fala sobre a relação do artista e do trabalho. Sensacional, sensacional. E essa é a função do grupo. Por que acontece? É nesse despejar do eu consigo, ou eu não consigo, eu estou, não estou, eu faço, eu não faço, que Moisés esteve aqui, Moisés Vitório, um irmão demais, e ele e como diz Márcio Mosezão, naquela paz, aquela tranquilidade. Eu tava conversando com o Renan Poeta é um parceiraço nosso também, e ele falou, cara, porque eu faço uma pergunta no final, você vai saber qual é, e Moisés respondeu de uma forma lindíssima, e ele falou, cara, um dia eu quero responder aquela pergunta daquela forma, e aí eu falei assim, mas é porque Moisés tem um tempo a favor dele. Todo. Ele gere o tempo de uma forma que a gente... Você quer ter paz, vá para perto de Moisés. Parece... Eu sei que tudo está acontecendo, mas eu preciso disso aqui. Ele consegue te transpor. E o tempo parece que ele controla. O tempo está a favor. Ele se estresse. A paz de Moisés. Tranquilidade. Como dizendo, tem na paz de Jah, tem na paz de Moisés. Querido, um beijo, amor. E aí, ele falando sobre o quanto que ele se relaciona como um ativista cultural, um agente cultural no bairro, e depois que ele se torna artista, há um convite, há um afastamento disso, desse entendimento, só que fica uma lacuna o tempo todo. Por quê? Porque parece que quando a gente é artista, a gente vira um copo d'água que a gente vai poder falar sobre qualquer coisa. E a partir de qualquer parâmetro. E na verdade, quando Moisés ele começou a se perguntar, ele teve que perguntar quem era o Moisés que estava ali fazendo. Então ele teve que lembrar. Então a arte leva... A vida dele leva ele até a arte. E a arte lembra ele quem é ele na vida. Que é basicamente o que você fala, né? Você tem a formação em administração, de certa forma, tá dançando, tá fazendo teatro, parece que são lugares antagônicos, só que a sua base, a sua primeira infância intelectual passa por isso. Isso, exatamente. Então, é basicamente por onde você vai e pode beber. Não tem como, Zambia, porque isso, se pensa assim, ó, a única coisa que eu posso conseguir dar conta, seja aqui na mesa, nessa conversa aqui, seja numa criação artística, seja num consultório médico, eu só posso dar conta de ser o que eu sou. Na criação, no coisa. Então, se eu penso, a forma que eu ajo vai ser o que eu posso falar, o que eu posso garantir. Então, quando eu penso numa criação, quando eu penso numa... sei lá, até na construção de uma resposta, por exemplo. Você falou, eu vou saber qual é essa pergunta no final. Tipo, não tem nada que eu possa fazer a não ser
assumir esse lugar aqui, que eu estou sentado nesse lugar aqui, nessa cadeira, atrás desse microfone, e dar a resposta possível, fazer a criação possível, fazer a criação que dá sentido a essa pessoa daqui. Porque eu não posso dar conta até dessas coisas que a gente se coloca, da expectativa do que o outro quer que a gente seja. Da prisão que a gente Da se prisão, coloca. porque é difícil. Para entrar nessa gaiola de ouro, que é uma gaiola, mas é de ouro. Uhum. Tá ali linda, maravilhosa, lustrada, você tá ali no conforto, mas gato é uma gaiola. Uhum. Aquilo ali te prende, então pensar essa relação de o que eu sou, o que esperam que eu seja, e não ficar preso a nenhuma delas, porque também isso, eu sou, mas eu quero ser tanta coisa a mais, né? Uhum. Então era só, sei lá, eu comecei sendo artista e virei artista produtor, e aí já fui pra academia, fiz o meu mestrado, e aí hoje vendi acarajé, e aí gerou uma peça, e aí hoje eu quero fazer sei lá o quê. Então a gente também vai mudando. Então como é que é esse exercício de ser quem se é e ao mesmo tempo dar um passo adiante, não na expectativa do que o outro quer, na expectativa do que o outro quer que a gente seja, que a gente responda, como Sim. a gente crie. Então, mas é difícil assim, para mim é muito difícil fazer esse equilíbrio. Historicamente, a gente tem ali no pós-escravidão a abolição. Um entendimento da dimensão que as mulheres quituteiras tiveram em relação a tudo que significa a liberdade e tal. Só que ao longo de todo o período de escravidão, essas mulheres também compraram as alforrias, construíram e tal. E aí, você fala de Bola de Fogo, e aí tem um entroncamento, uma encruzilhada aí, como, né, um encruzilhamento aí, bem isso, que é do tipo, em que momento essa tecnologia ancestral, porque não é sobre o outro. Bola de Fogo, e a metáfora do Bola de Fogo, o fogo é o estado da matéria que provoca mudança mais rápido, né? Bola de Fogo, acará, tem olhar, tem tanta coisa. Para eu entender Como até a gente chegou ali. Até onde chegar. Por que eu dou contexto histórico? Porque se algum dia serviu para minha mãe também me deu acarajé, e basicamente naquele momento fulcral de quando o Unisagé começa a fazer a universidade, quando a gente ensaiava no ponto de acarajé. Imagina, você tá ali no ponto de acarajé e tá lendo o texto do espetáculo. Mas tem a liberdade do coletivo, mas tem uma coisa que se estabelece aí, esse fogo, essa bola, esse acará. Você já falou isso em alguns lugares que eu já vi, mas eu queria que você trouxesse aqui de presente pra gente. Quando é que essa combustão te move, te movimenta, e qual é o resultado enquanto homem, subjetividade, negritude, sociedade, cultura e vida? Muita coisa, muita coisa. 2016, eu tava morando fora de Salvador. Tava morando no Rio de Janeiro. E sentindo muita saudade, né, daqui, de Salvador, saudade da família, enfim. Sempre, mesmo morando fora, sempre vinha muito a Salvador, mas é diferente. Uhum. Né, de você tá no lugar, você viver o lugar e você visitar. Isso porque o acarajé, o acará chega a mim como pra matar a saudade. Morava no Rio, sentia saudade de casa, de minha mãe, das coisas. Juro, queria comer acarajé. Isso é tão louco quando você pensa assim, eu tô com saudade do meu lugar, de estar no meu lugar, de ser eu, sei lá, de estar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, estar em Salvador, eu vou comer acarajé. Só que no Rio de Janeiro, ou a acarajé que eu encontrava não gostava muito, ou era caro demais. Aí eu ficava naquela hora que você pediu, sempre fui interessado por cozinha, sempre gostei de cozinhar, desde jovem, assim, aprendi com minha mãe, vendo ela fazer. E aí eu ficava naquela, quando chegar em Salvador, eu vou perguntar à baiana. Como é que faz? E foi assim.
Toda vez que vinha a Salvador, comia acarajé ali. Mas, moça, como é que faz? Assim, assado, massa, bragueiro. E aí depois de ontem, pegava de um jeito, pegava de outro. Tudo igual, mas ouvindo várias vozes. Até um dia que eu resolvi fazer. Assim, eu já tinha perguntado com um e com outro, nunca tinha feito. Falei, quer saber de uma, vou experimentar fazer agora. Comprei as coisas, levei para casa de meus pais, fiz, e aí meu pai falou, pô, assim, dá para vender. Foi o jeito que ele elogiou, tá bom. Sim. Aí ele falou, ó, pai, dá para vender. E é isso, Zambi, a gente é artista no Brasil, a gente, sendo esse artista desse tipo de arte que a gente faz, é difícil, né, viver do trabalho. Então, a gente, nesse período, estava muito duro de grana, sem trabalho. E quando meu pai falou aquilo, eu falei, eu quero saber de um. Meu pai estava desempregado também. Isso tudo que eu tô falando aqui, eu conto também Bola de Fogo. Meu pai estava desempregado, eu falei, eu quero saber de um, eu vou começar a fazer. Vou conseguir, vou experimentar aqui, vou fazer. Vai que eu começo a vender aí. Eu comecei a fazer, fazia, chamava os amigos comia pra treinar. Sim. E também o pessoal dizer, aí o pessoal vai vender. Eu falei, vou vender. Tenho que me organizar, comprar aí as coisas, pra rua, vou vender. É dinheiro, eu vou matar aqui vou experimentar, tô precisando de grana, eu vou ver. E aí, foi exatamente esse o processo. Tive a possibilidade, a oportunidade de fazer de apresentar um trabalho, de fazer uma abertura de uma recepção para uns residentes que, lá no ICBA, que está no programa de residência deles do Vila Sul, no início de 2017, começo do ano. E aí, na época, eu já estava tendo essa conversa sobre, não, eu sou artista, mas vou vender acarajé, porque começou para matar a saudade. Eu já estava começando coisa para ter dinheiro de fato para vender. E aí teve a oportunidade de fazer essa cerimônia, assim, então, já que você quer, foi um convite mesmo de Manfred de época, já que você está interessado realmente em vender acarajé, faz o seguinte, dê um preço aí, vai chegar um grupo de residentes, vocês, enquanto grupo residente do Goethe, Admit, você recebe, apresenta aí o grupo, seu trabalho, e é isso. Então, passe o orçamento. Com aquele orçamento, eu falei, a gente não paguei nada de cachê nem pra mim, nem pra Léo, que chamei logo o Leonardo França, pra estar comigo nessa. Léo, vamos fazer. Não recebemos grana, mas pegamos aquele dinheiro. Eu falei, já que eu vou fazer isso, já que eu vou apresentar, vou receber os residentes, são artistas, e se eu fizer alguma coisa? Um trabalho, uma performancezinha ali e tal, e era pra isso, era pra fazer uma apresentação. Vamos fazer lá para os residentes, coisa e tal. Eu e Léo, a gente trabalhou ali uns dias, improvisamos, comprei. A única certeza que eu tinha, porque partiu da conversa que eu tive com meu pai no dia, que era falar, gente, vamos fazer, mas eu vou fazer vestido de baiana. Eu tenho que fazer vestido de baiana, porque coisas da conversa que eu tive com meu pai. E aí, fui na ABAN, na Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Miguel. Fui na ABAN, me cadastrei, e aí nasce junto tanto essa figura Osório, que passa a vender acarajé para completar a grana, junto com isso nasce Bola de Fogo, que era esse artista da cena, de uma perspectiva contemporânea, de teatro e dança, que tem dificuldade para se manter, embora reconheça dentro de um privilégio de circulação, de realizar trabalhos com artistas diversos, que isso era um ponto assim, como assim Osório, uma pessoa que trabalha com tanta gente, que viaja, que faz, ainda não consegue se manter do seu trabalho. Então, Bola de Fogo surge também dessa relação artista e trabalho, assim como edital. É quase que uma continuação sim. desse pensamento. A provocação veio. Da provocação veio, só que aí a gente dá uma outra camada que é um artista negro, sim, tentando viver do seu trabalho. E aí o trabalho traz toda obviamente, esse campo imagético e cultural. Só uma coisa, Zuzão. Mas já existe essa consciência desse artista negro antes? Ele tá no limbo? Porque, por exemplo, tem umas coisas que eu tenho conversado muito com as pessoas aqui, e eu tenho visto cada vez mais. A gente se descobre negro não porque a gente está negando ser negro. É porque o nosso entorno, ele denuncia Vai apontando, você é negro. Ei, você é negro. Enquanto eu tô em casa, eu tô protegido e aquilo ali é meu cotidiano. No meu caso, quando eu vou pra escola pública, pelo mesmo caminho. Um dia,
eu paro e penso, algo está acontecendo comigo porque eu sou negro, então aí eu tenho que entender isso, mas é do tipo, é entender o olhar do outro. Por que isso está caindo sobre mim? Então não há uma negação, não. Há quem negue. Tá tranquilo também. Mas como é que foi? Não perde o que você estava falando, mas como foi pra você isso? Não, então, o fato de eu me descobrir, de eu me perceber uma pessoa negra, foi, juro, foi um processo derivado em consequência do que eu produzo artisticamente, da minha relação com o teatro, da minha relação com um campo progressista, de letramento mesmo. Então, o fato eu acho que se eu não tivesse, por exemplo, inserido ou não fizesse o tipo de trabalho, se eu não fosse artista, se eu não tivesse o tipo de relação, que eu tivesse conhecido as pessoas e visto trabalhos como, por exemplo, o do Nata, ver outros artistas falando sobre negritudes, porque são muitas. Sim, sim. Então, isso foi um movimento, o fato de eu me tornar uma pessoa negra foi em decorrência de uma formação mesmo. De ver outros artistas, de ver outras pessoas e de entender o quanto eu estava muito mais próximo e na relação com aquilo ali do que não estava. Aquilo ali dizia muito mais respeito a mim do que eu imaginava que dizia. Então isso, de fato, foi um processo que foi construído muito lentamente, porque isso não, na minha infância, em casa, isso não era uma questão, porque não existia esse pensamento. Meus pais não tinham não só meus pais, o mundo, né? A gente não tinha, pelo menos o meu mundo, esse letramento, isso não era conversa, isso não era dado, a gente só ia vivendo a nossa vida. Então, a partir do momento que eu tenho contato com outros artistas, outras pessoas, escritores, que a gente vai buscando, aí você vai de fato tendo essa formação, entendendo que aquilo ali diz mais respeito a você do que não diz. Sim. E é inevitável isso chegar no trabalho, isso, porque passa a ser constituição, né? Sim. Sou como eu sou, o jeito que eu penso, o jeito que eu crio. Então, quando eu crio Bola de Fogo, ele não foi um trabalho, ele já é um trabalho, obviamente, em consequência a esse processo de empretecimento, mas também foi um trabalho que eu cresci muito nessa própria construção. Então, na verdade, assim, eu chego nele já sendo um artista, uma pessoa negra, uma pessoa com esse olhar, com esse pensamento, ao mesmo tempo que, ao mexer nisso, que é essa cultura afrodiaspórica, essa herança que a gente tem, isso me instrumentalizou e me deu uma autoestima de ser negro. Porque antes, é isso, né? Acho que com Bola de Fogo, e nesse processo foi de sair, foi um campo de entender a dor, a mazela, as dificuldades para entrar no campo da afirmação. Então dizer, o que eu penso tá desse jeito, o que eu quero é assim, o lugar que a gente tá é desse, o nosso pensamento é esse. Então eu saio do lugar em que eu me coloco, quando eu me percebo me apontam que eu sou negro e o que é ser negro, tô nesse lugar, e a partir do lugar de eu enquanto negro, eu aponto isso aqui. Então acho que é um Bola de Fogo, ele por conta dessa formação contínua, ele tem essa mudança nesse lugar. E por isso que eu acho que de fato é um trabalho que mudou, gente. Não veio a pandemia, né? Eu estrei Bola de Fogo em 2017, fizemos em 2018 bastante coisa, e 2019 veio a pandemia. Em que a gente e a gente fala pouco da pandemia, né? Eu acho que a gente passou a pandemia como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a gente não conversa muito. Não. A gente não conversa muito, mas a pandemia chegou no momento em que ninguém podia ser artista, ninguém podia ser nada. A gente, né, fica em casa e aí sobrevive aí do jeito que dá. E aí você chega, eu chego e penso assim, velho, e agora, assim, veio a pandemia, não posso entrar num teatro para apresentar, as pessoas não podem me ver. Eu fui vender acarajé. Minha grana nos primeiros meses na pandemia, foi de vender acarajé, entregar. Fazer entrega.
estão vendendo tantos artistas, tantos colegas aqui de Salvador sabiam que eu estava vendendo, porque era isso, né? Era como cada um fazia. Mas já tinha acontecido o evento vender ou tinha acontecido o evento? Não, já tinha acontecido o evento. Bola de Fogo nasce com o evento vender. Então, quando a gente estreou Bola de Fogo, eu me lembro que a gente fez, chama de temporada, né? A gente apresentava, eu ficava meu ponto era no teatro do ICBA, ali na frente, no Gate, na Praça do Cacau. A gente fazia, se eu não me engano, eu não ficava lá todo dia, porque ficava nos dias que tinha movimento no teatro, e eu apresentava um dia na semana. Então acho que eu ficava lá de quinta a domingo, ou de quarta a sábado, isso eu não me lembro, e no sábado eu apresentava. Nos outros dias eu ficava ali só vendendo acarajé e anunciando que no sábado ia ter a apresentação. E a apresentação ninguém pagava, mas todo mundo comprava acarajé depois. Então são coisas que vêm relativamente juntos. Primeiro, obviamente, a formalização enquanto uma pessoa interessada e profissional em vender acarajé, né, nesse ofício da Baiana. E, junto com isso, a performance que, na verdade, assim, só depois de um ano, porque primeiro a gente fez em janeiro, se eu não me engano, em fevereiro de 2017, fazer a performance e vender acarajé, e depois disso eu só voltei a apresentar o trabalho quase um ano depois, mais de um ano depois, mas seguia vendendo acarajé, seja aqui no ponto ou por entrega, né, que a gente conseguia ter essa grana desse lugar. Mas de fato, assim, foi um trabalho, uma comida que eu, às vezes eu olho assim, quando eu faço mesmo casa, eu olho pra acarajé e falei, gente, quem diria, né? Danadinho você, viu, essa comida. Na verdade, você se alimentou de saudade, né? Total. Saudade e pertencimento, Foi né? pra matar a saudade. Comecei a fazer acarajé pra matar Saudade a e saudade. pertencimento que gera. Porque o que você fala, o que você falou aí tem tanta coisa, Osório, tanta coisa que. Porque assim, eu sou partidário do Anderson Dantas esteve aqui, inclusive se você não assistiu, assista. Anderson Dantas esteve aqui e ele falou, olha, eu me percebo, começo a me perceber, eu acho que é essa a definição, se perceber negro. Você não deixa de ser negro porque você não se percebe. Você está se percebendo e, na verdade, entendendo o que de consequência traz isso. Se ele disse, eu escolhi que não fosse doloroso. Então, eu entendo, olho ali no primeiro momento que tudo aquilo que aqueles olhos estão me dizendo, mas eu parto para um tipo de afirmação que aí a gente não vai romantizar a afirmação como se ela fosse a solução de tudo e nem vilanizar as pessoas que ainda tem algum tipo de agrura ou várias agruras que são atravessadas e que ainda está no momento que precisa. Mas a gente também tem pessoas dando próximos passos. E quando você traz isso, que é de onde eu sou partidário, do entendimento de, eu sou, mas eu preciso ter essa autoestima e me definir como eu sou uma pessoa negra, eu tenho que entender que pessoa negra eu sou. Porque se eu deixar que a ideia de negritude seja só a negativa, não muda. Não muda, porque aí do tipo... tem umas dores que eu tenho que sentir que são transgeracionais e culturais que eu preciso que... Não mesmo. Isso não dá, Zambia, porque, por exemplo, é isso, né? Existem negritudes e negritudes, existem vidas e vidas de pessoas pretas, negras. Eu, embora tenha na primeira infância fazenda grande, subúrbio, cresci em Brotas, mas eu de longe eu não posso dizer que eu represento. Eu não posso dizer que o fato de eu ter realizado X ou Y, ou Bola de Fogo ser legal, ou edital ser bacana, que a conversa que a gente tava tendo que a favela venceu, não venceu, porque primeiro eu nunca fui de favela, assim. Sim. Eu não posso me colocar nesse lugar de quem representa uma coletividade que é tão diversa. Então, e para mim isso faz muito sentido. Que negro que você é. Que pessoa que você é. No seu contexto, no seu lugar, o que é que você viveu? Quais são suas experiências? Quais são suas dificuldades? Quais são o seu lugar de privilégio? Porque existem privilégios também, né? Claro que tem. Então eu nunca estudei, por exemplo, na escola pública, a não ser na universidade. Sim. Mas como é essa pessoa que estudava em escola particular, que tinha acesso à aula de teatro na adolescência?
Então, eu só posso falar de um lugar, desse lugar que foi que eu vivi, uma classe média, apertada, que via, e isso é doido, né? Quando você pensa assim, ok, é privilégio, sim, eu nunca estudei, minha formação, ensino fundamental e médio, sempre foi em escola particular. Não à toa, uma consequência disso, a época era, se eu estudei na escola particular, minha formação superior ia ser em escola pública, porque eu tinha tido condições para poder estar, entendeu? Eu de alguma forma, eu vivi essa incoerência, essa maluquice, esse jeito injusto do mundo operar e que vem sendo de alguma forma Equalizada, sabe, diminuída ou pelo menos o exercício de fato tem acontecido, mas embora tenha muita coisa ainda para acontecer. Então, eu vim de um tempo onde só pessoas de escola particular poderiam pensar em entrar numa universidade pública, numa federal, numa UNEB da vida, sei lá. Então, assim, eu posso falar dessa negritude desse lugar, de uma pessoa que nasceu em 1980, que cresceu, estudou em escola particular, que teve a possibilidade de ter acesso a plano de saúde, porque tinha no trabalho do meu pai, embora seja que tinha a possibilidade de ter alguma educação. Agora, isso o fato de ter, de alguma forma, minimamente esses privilégios, nunca me tirou, e isso foi que eu fui entendendo com o tempo, do lugar de ser uma pessoa preta. Sim. Então, e isso você percebe no campo mais longe, no campo mais perto, assim, né, assim, qual é a foto de quem que vai em tal material? É o quê? E aí quando você se percebe, você não tá ali. Aí você, entendi, tô entendendo, tô aprendendo. Então, eu acho que eu não cheguei a passar conscientemente pela dor de ter uma vivência preta, mas eu passei a ter a consciência do contexto, né? Eu tinha, óbvio, né? Como a própria Glória Maria maravilhosa, quando perguntavam lá se a fama, se o fato dela ter chegado onde ela chegou, se isso diminuía, ela falou, não, isso não blinda de nada. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, mas isso não tira o racismo de ninguém, não tira o racismo da situação. Então, nesse sentido, eu acho mesmo que assim, eu sou uma pessoa que eu entendi que eu era preta. Por conta disso, meu irmão passou a entender que era preto. É avalanche. Tipo, é avalanche, isso é muito doido, assim, a ponto de minha mãe, que não é uma pessoa preta, é uma pessoa parda, né, dentro desse conceito. Me emocionou muito há uns 2 anos atrás, quando ela, pela primeira vez, bem informalmente, assim, numa conversa, foi porque quando a gente preto, e seguiu falando aquilo ali, me tocou, assim, eu falei, velho, olha isso daí, tipo, e não foi por nenhuma conversa de, minha mãe é isso, isso. Não, é do nosso dia a dia, do jeito de olhar, de entender, de ter, a gente passou a conversar em casa sobre isso a partir do momento em que eu, enquanto artista, comecei a olhar para isso também. Enquanto pessoa no mundo, comecei a olhar para isso. Isso, né, é muito bonito ver essa herança, né, aos nossos ancestrais diretos. Sim. Tipo, foi um movimento que partiu de mim, de meu irmão, sei lá, dessa nossa discussão, que chega até minha mãe, chega até meu pai. Então, ver esse caminho inverso dessa negritude acontecendo, para mim é incrível. Tem uma coisa super, super bacana, eu tenho conversado sobre isso com várias pessoas desde muito tempo, que é do tipo, isso que você fala das negritudes e da onde você pode falar, talvez eu acho que seja um passo fundamental para o amadurecimento de tudo isso que a gente conquistou, de tudo isso que a gente tem usufruído ou cobrado ou pedido. Porque o que acontece? Se a gente for lidar por qual é a ideia de branco e qual é a ideia de pessoa negra, a gente tem uma coisa estabelecida. E aí você não vai ficar lutando
para dar conta daquela identidade que talvez não te vista. Porque você não pode vestir a roupa que costuraram para você. Pois é. E aí, o que acontece? Quando você fala, o meu lugar, que negro eu sou, né? Aí, fazendo pitaco, eu não sou seu negro, mas eu sei que negro eu sou. É importante porque aí você não vê uma sobreposição, porque o que me ocorre agora é que as redes sociais estão formando pessoas que precisam necessariamente de ter uma vivência que inclua. E eu não, veja que eu estou só relatando, não estou julgando. Mas é do tipo, se todos os negros precisam ser um negro só, a gente não tem pluralidade nisso. Se todos os negros passam pelas mesmas privações, a gente não tem pluralidade. E a gente não tem como alinhavar outras coisas, porque aí a gente é o que o outro nos vê. Pois exatamente. E a gente não pode ser o que o outro vê. A gente tem que ser o que nós... Então assim, que negro você é? Que pessoa você é? Que descoberta de subjetividade e individualidade, não individualismo. Quando você vai somando isso, porque o que você fala que é bacana com a sua família, a gente também passa... O Nissagé, ainda Fernanda, começa um movimento ali de conversa sobre isso, e hoje é pai, é mãe, é irmão, é uma família toda em torno disso. Inclusive, o teatro ainda nos reaproxima do candomblé. E a perspectiva é essa, assim, do tipo, se todo mundo partir do mesmo lugar, a gente vai ter as mesmas dificuldades. Se o seu pai e sua mãe já deu um passo, e você, Osório, é resultado desse passo, e amadurece esse passo, e é uma conversa, é o seu cotidiano que empretece sua mãe e seu pai. Isso sem dúvida. Não é a sua ideia, porque a ideia, ela é quase catequizante. Tem gente que não tem, a gente não tem maturidade ainda. Quando me disseram, olha, Nando, você é preto, ou a ideia é de preto, ou você é do candomblé e isso é uma herança sua, falei, não quero isso, porque não me deixa feliz. Mas o cotidiano de pessoas me levou para uma outra consciência. Falei, isso eu quero. Isso para mim é interessante. Zambia, eu em edital, isso vou trazer porque é um exemplo que eu falo no trabalho. Em 2024 eu remontei edital e fizemos uma temporada. E aí, óbvio, né, eu não vou pegar o trabalho que eu fiz em 2011 e reensaiar e fazer ele em 2024 a partir do... Porque se eu tava falando daquela realidade em 2011, não faz sentido eu falar isso em 2024. Então eu preciso, lá em 2011 estava assim, mas teve ainda isso, até a gente chegar aqui em 2024. E aí eu no trabalho, caminhando pro fim, eu chego nessa reflexão. Que aí eu, enquanto uma pessoa preta, um artista preto, eu trago, e pensando ainda no trabalho, em edital, que estuda ou se debruça sobre, né, o fomento, a criação, o acesso à grana para montar o trabalho, a relação, né, criação artística e fomento, eu trago isso, que aí eu sou muito fã de Jaque Lesbão. Uhum. Uma amiga querida da dança, e que eu pedi permissão a ela, porque para mim isso é um exemplo muito forte, que ambos somos artistas pretos, né, da dança, eu e o Jaque também. E aí, obviamente, foi uma consequência, porque, por exemplo, hoje eu assumo, hoje eu sou uma pessoa do candomblé, sou uma pessoa do axé, mas é tão louco, porque antes eu não só não era como eu negava, como isso daí eu tinha medo, isso daí é estranho, por um desconhecimento que o mundo traz, ou o conhecimento daquilo ali enquanto coisa perigosa, ruim, vá não. Então, a partir do momento que eu conheci, eu me reconheço, eu passo a fazer parte daquilo. Isso significa que, quando eu penso assim, os editais, as curadorias, as programações das instituições, dos culturais, sei lá, dos editais todos, dos espaços culturais, dos programadores de festivais, das pessoas que fazem
a agenda, que dizem, né, de alguma forma o que está vigente ali, tal. Eu sou um ator, um artista negro, sou do candomblé, isso perpassa o meu trabalho, eu tenho a minha fé, minha religiosidade, eu faço isso, isso diz uma série de coisas que me colocam minha firme enquanto uma pessoa negra. Uhum. Ou pelo menos reconhecidamente negro, porque eu de alguma forma eu me assumo no candomblé e falo isso no meu trabalho, eu falo sobre as questões relativas a isso, mas por exemplo, e eu falo em edital, eu tô lá naquele palco, na época que tava a temporada no Sesc. Eu tô aqui no Sesc, São Paulo, fazendo essa temporada aqui para esse trabalho. Aí eu me pergunto aqui, será que eu tô aqui? Eu, Fábio Osório, tô ali naquele palco apresentando para aquelas pessoas, num lugar de uma centralização, a centralidade dos recursos, financeiro mesmo, da atenção, da produção artística, como é e como eu estava apresentando em São Paulo. Será que eu tô ali porque de alguma forma eu estou ticando o que esperam que seja enquanto uma pessoa negra? E Jaqueline Lesmão não está ali porque ela não tica alguma coisa, porque Jaqueline é ateia. Ela não, o lugar dela não tem essa religiosidade, ela pode até falar sobre isso, mas ela não é uma pessoa. Eu me pergunto, eu lancei, gente, será que eu tô aqui por causa disso? E ela não tá? É a performance de ser. O que é que esperam que eu seja enquanto pessoa negra? Para que seja validada, porque não é todo negro que é validado. Uhum. Então, hoje, esse Fábio Osório está apresentando o Sesc, está fazendo aquilo ali, está fazendo aquilo outro. O que tem nisso daí de eu estar, por exemplo, Jaqueline não tá, ou outros artistas negros não estarem? É porque, de alguma forma, eu atendo ao que querem ou que espera que seja uma pessoa. A gente precisa ficar ligado, porque isso, como assim uma pessoa negra tem a obrigação de ser do candomblé? Como assim uma pessoa negra tem a obrigação de, sei lá, de comer acarajé? Sim. Porque diz respeito? Claro que diz respeito, só que não é só isso. A gente é plural, a gente é diverso. A gente parte de realidades diferentes. Então, se a gente não olhar o contexto, as pluralidades, as negritudes todas, a gente vai continuar sendo sempre colocado naquela caixinha do que esperam que a gente seja. Então, quando eu digo, não é nem me colocando no lugar, é fazendo essa pergunta real e concreta, assim, gente, eu tô ocupando esse lugar porque, por sorte minha, eu atendo a alguns requisitos de que vocês esperam que seja um artista preto ou não. Se eu quisesse falar sobre esse microfone aqui, uma peça... Você teria que dizer que é um microfone preto também. É. É todo mundo fala aí. Exatamente. Eu tenho que trazer esse assunto para legitimar fazer isso. Eu fico me perguntando mesmo assim, até que ponto... Mas você acha que a gente já vislumbrar, sim. Mas é porque também é violento com quem não é. Quem não atende, com quem não dica. Mas aí a gente também não tá fazendo uma performance, vou chamar aqui, assim, pensei agora porque você trouxe agora. A performance de ser negro, por exemplo, estou performando uma negritude e essa pessoa que não o faz acaba sendo colocada de lado, ou numa reta final acaba se escolhendo quem, mas ainda é em relação ao olhar do outro. É o outro que está dando uma resposta a algo de uma pergunta que ele precisa ir por algum caminho. Exatamente. Ainda é sobre o olhar do outro. Exatamente. Por isso que o nosso lugar de atenção e de posicionamento tem que ser a partir do que a gente é. Por isso que eu digo, que negro que eu sou. Então, que negra que Jaqueline é, que negro que você é. Eu não posso falar do seu lugar. Sim. Eu não posso falar do lugar de Jaqueline. O que eu posso fazer é olhar para o lugar de nós três e dizer o que é que aproxima, o que é que distancia e o que é que está em jogo no olhar do outro. Como é que a gente relaciona isso aqui de forma que o olhar do outro não diga o que a gente tem que ser? E esse outro
que é uma cultura, ele é uma abstração. Hoje a gente, por exemplo, não dá, e acho que quem o faz facilmente está sendo enganado. Que é do tipo quando eu faço essa outrificação, né? O outro é você e eu digo que é você, e aí eu perco de contexto. Por exemplo, tanto você quanto o Diogo são duas pessoas que contaram uma história muito próxima. Inclusive, inclusive de, por exemplo, pensar assim, eu já admiro, trabalhei com vocês dois, Diogo nunca tinha trabalhado. Mas é do tipo, quem é Diogo Lopes Filho? Quem é Fábio Osório? Fábio Osório chega no contexto artístico com o Demente. Então, Fábio Osório é cara, quem é Fábio Osório naquele momento? E por que o Demente, ou aquelas pessoas que não brancas, não negras ou brancas, estavam ali e Fábio Osório acaba sendo definido não por quem é Fábio Osório, e sim por quem ele anda. Ainda é o olhar do outro. Total. Não, isso é engraçado, assim, porque só depois que eu fui me percebendo, quando me tornando, ao Sim. meu próprio olhar, né, uma pessoa negra, que eu vim entender o quão eu, de alguma forma, eu era apontado e julgado pelo olhar do outro por estar num ambiente, num contexto prioritariamente de pessoas brancas ou não negras, num contexto específico de uma classe média, coisa e tal, de não ter uma criação, ou isso não ser a priori no início de uma criação artística, um assunto, uma temática, Sim. um desejo. Hoje eu percebo, hoje eu ouço isso, na verdade. Hoje eu consigo, com alguns amigos, realmente assim, pô, Osório era cota. Já ouvi. Sim. Osório era cota ali. Como eu continuo ouvindo que hoje eu sou a cota de outros lugares. Sim. Então, assim, que negro que eu sou, né? Eu fui negro a partir de quando? Tipo, o que me legitima, como é que eu ajo no mundo a partir desse olhar, porque ao mesmo tempo que você olha assim, você entende, é verdade, aquela pessoa ali que atua num contexto em que a negritude não é uma pauta, ou não é um pensamento, ou não é um objeto durante um tempo, obviamente, porque até isso, durante o tempo, a gente passa a ser, não só minha, mas de todos os outros que estão ali, de Jorge, de Paula, de Neto, de todo mundo, de todo mundo. Mas ainda assim, de fato, o fato de eu ter atuado e me formado e ter vivido tanto tempo e tantas coisas com essa formação, com a Demente, hoje eu percebo que eu era, sem saber, eu era julgado ou era apontado como nesse lugar, assim, não, ele só tá ali porque é a cota, ou ele tá ali porque é um jeito de, sei lá. Peraí. Então, porque assim, quando eu até ri, quando você falou, é no campo do simbólico. Não. Mas aí as pessoas chegam pra você Vermelho Melodrama. A última Recente. peça. Recente, Vermelho Melodrama. Tem uma cena específica que eu falo, eu enquanto artista negro, uma pessoa da peça. Tá ali um depoimento, coisa e tal. Isso daí, por ser dentro de uma obra do Demente, era porque, não, tem que ticar. É a cota, tem que fazer, tem que tocar no assunto, tem que fazer. Isso, Vermelho Melodrama, 2019. A gente não tô falando de 15 anos atrás, não. Tô falando de ontem, quase. Então, continua sendo, de fato, tipo, é isso. Eu assim como o Demente, durante o tempo, não era nem teatro, nem dança. Eu talvez ainda assim, você é negro, mas não é também. Calma, peraí. Você tá pisando agora nesse lugar. Porque todo lugar também é lugar de poder, né, Zambia? Sim. Todo lugar. Até Wakanda tem a chave. Sim. Alguém tem a chave de Wakanda para dizer quem entra, quem sai, quem faz parte, quem não é. Então é complexo. Tudo é complexo, Zambia. Tudo é. Mas eu acho que isso que você
propõe enquanto cotidiano, enquanto vivência, ele é libertador. Como eu falei de Diogo, por exemplo, a gente já ia, enfim, Diogo foi o meu, eu fiz questão, tinha que ser Diogo, eu não sei porquê, olha, o primeiro tem que ser Diogo, porque o podcast tem me feito fazer uma coisa que é admirar as pessoas. Eu acho que tá todo mundo num corre tão grande, tão desenfreado, tão louco, tão não sei o quê, que a gente para pra pensar assim, eu admiro quem? Eu admiro ou eu quero trabalhar porque aquela pessoa é chave de uma Wakanda, de um Rio, de um São Paulo. Então, assim, eu não tô fazendo rede de admiração, eu tô fazendo network. E isso é bem diferente. Diferente. Então, quando eu começo a fazer o podcast, eu falo assim, cara, vai chegar um momento, tipo assim, logicamente que não tem uma ordem, mas todo mundo que vê é porque eu admiro, assim. Eu acho que eu tô me dando de presente esse primeiro momento, depois a gente vai pautando o que se pauta, mas nesse momento ainda é sobre as nossas histórias e como é que a gente se estabelece, como é que se constrói. Mas isso que você traz, o seu cotidiano com o de Diogo, que complexifica. Porque é isso, assim, tenho muito medo dos não acolhimentos, quando você nunca vai ser o Osório de 2025, você ainda vai ser o Osório, visto pelo olhar do... Quer dizer, olha que objetificação. Você é o Osório em relação ao de mente e Osório em relação ao olho do outro. Ninguém perguntou quem era o Osório. Quem é Osório? Exatamente. Quem é Osório? Quem é Fábio? Porque você é a cota do de mente ou o olhar do negro que não tá falando sobre aquilo, nem batendo, nem catequizando aquelas pessoas, porque tem que bater na porta e quebrar a hierarquia de tal e tal. Mas quem mandava em tudo ali era ela, hein? Ninguém... Não é? Veja bem. Veja bem, quem manda ali é ela, hein? Maravilhosa. Abraço, Ellen. Mas é isso, assim, tem muita coisa e eu acho que, é lógico que tem uma hora que a gente cansa também de algumas coisas, mas eu acho que tem esse lugar de começar a se libertar do crachá de negro. Eu preciso atender tudo corretamente e passa pela dor. Quando chega no momento que você fala assim, e você sofreu isso, e você fala, não sofri, então você não é negro o suficiente, você fala, Pera aí. Calma, gatinho. Calma, gatinho. Porque, polêmica agora, posso? Por favor. Tá falando pra mim. Porque, por exemplo, quando... Eu vou falar só da onde eu vi, viu? Eu fiquei muito encafifado com o corte que a televisão e as redes sociais deram pra frase... Pra quando Thaís Araújo fala sobre escassez. Porque do lugar que Thaís não era rica, ela vinha de uma classe média apertada e tal, não sei o que, não sei o que. Só que, lendo o Na Minha Pele, eu quase que confundo o que é a vida de Lázaro com a vida de Thaís. Mas existe uma diferença ali. Entende? Com certeza. Então, se a Thaís hoje, e ela deve ter sofrido por isso, para fazer parte, teve que assumir alguns lugares que ela, inclusive, nem tivesse consciência da dor, porque ela não tinha se percebido ainda, ela teve que acionar isso e um sofrimento retroativo, faz com que a gente pare, pô, mas tem crachá, não gosto de fazer assim para entrar em Wakanda, não? Fazer uma rinoplastia para ter direito a entrar. E é isso, então assim, o lugar de escassez que ela fala é aprisionante, porque eu não sei se ela passou, porque o corte que veio foi aquilo, a gente procura e tal, mas o que fica é a escassez da mulher milionária hoje que é ela. Aí quando eu falo, por exemplo, que eu não posso parar de trabalhar, eu não tô falando do lugar da Thaís, eu tô falando do lugar do Zambia. Total. Entende? Então tem essas coisas assim que eu acho que é uma proposta de pluralização, de pluralidade, que a gente está começando a dar, até para aqueles que eu estava conversando com... Quem foi? Foi com o Pais Domingos, que quando eu fui para Portugal, eu quase não vou para Portugal, porque eu falei, eu tô puro suco da militância, quero a cabeça dos portugueses na minha mão, na bandeja. Só que aí a pergunta foi, quem sou eu? Como é que eu me estabeleço? Se isso também não me pertence? Se isso entende? Então eu vou me dizendo uma série de sims que só quem ganhou fui eu. E aí a gente fica perguntando,
pelos quadrados e gavetas que nos colocam. Por que a gente não está amadurecendo se a gente está partindo atrás desse crachá, como se tiver, né? Eu acho que eu já até me perdi aqui. Não, mas isso é porque a gente tenta dar... É isso, Zambi, a gente tenta dar conta. É o que eu falei assim, eu só posso falar do lugar onde eu tô. Uhum. Eu só posso falar, eu tô olhando pra você, eu só posso falar disso aqui que eu tô vendo. Assim, eu só posso falar o pensamento dessa pessoa aqui, que teve essa vivência específica até hoje, aos 45 anos. Então, até o que eu falar de escassez vai ser diferente do que você falar de escassez, que é diferente do que Laís e do que Thaís e Lázaro Sim. falam disso, podem falar de escassez. Então, se a gente não entender que são demandas, realidades diferentes, isso gera demanda diferente, que a gente precisa oferecer coisas diferentes, a gente vai nivelar tudo. Né? E aí não dá conta de nada. E para não dar conta de nada e não nivelar tudo pela dor, porque é isso que nos atravessa, é isso que nos une, deveria nos unir para nos libertar. Fábio Osório Monteiro está na vida. És tu. Sou eu. Está na vida ali fazendo teatro de grupo, com tudo que isso significa. A gente tem aqui um respiro e tanta coisa, e vem edital, e vem Bola de Fogo, e vem Rio de Janeiro, e vem São Paulo, e vem uma das coisas que é uma coroação para o mundo que a gente vive, muito importante. E aí vem o 33º Prêmio Shell. Sim. Quem estava lá? Euzinha. Fábio Osório Monteiro. Osório, conte pra gente o que porque assim, já que eu tô falando de celebração, que a gente está dando, muito obrigado pela sua colocação, acho que amadurece também muita coisa que eu tenho visto, mas agora falando das celebrações, de como isso bate na porta, eu acho que tu tem um monte de coisa para celebrar. Mas, nomeadamente isso, aí você pode puxar outros fios, mas o que é nacionalmente, para você que era visto de uma forma, tem o teatro que o Diamante fazia, a forma, o formato, o que tem que se vencer, aí depois o que é entrar no mercado profissional, depois de saírem da escola, o que é pluralizar esse pensamento, você vai para outras paragens. E aí, outros espetáculos, outras visões. Conta pra gente como é que é isso. Zâmbia. Às vezes eu acho que me lembrou, não sei quer dizer, não sei, não é que eu não sei porquê, mas me lembrou um pouco o discurso de Viola Davis quando ela ganhou alguma premiação, não me lembro, talvez tenha sido o Globo de Ouro. Sim. Acho que foi em que ela falou assim, a gente é oportunidade. Então, se você me perguntar assim, maravilhoso, óbvio, tipo, é uma coisa que a gente nem se acha, eu realmente não, isso não estava nem no campo, eu nunca estaria no horizonte. Sim. Até acontecer, não estava no horizonte, assim, eu não me via merecedor daquilo, eu não me via possível ocupar ali aquele lugar. Uhum. Ao mesmo tempo que quando, a massa, legal, que bom, foda que rolou a indicação ao ator, né, no Prêmio Shell por Sem Palavras. Não tem nada de diferente a não ser fazer o que eu já estava fazendo. Então por isso que eu penso assim, velho, e eu continuava, né, morando, mesmo trabalhando com a Companhia Brasileira, no caso de Sem Palavras, outros grupos, com Foguetes Maravilha no Rio. Então, eu sou uma pessoa que tem eu ainda fico dizendo, eu tô aí porque eu sou arroz de festa. Eu sou arroz de festa, eu sou legal, eu tô aí, conheço muita gente, trabalho com muita gente, e isso me forma também, óbvio, mas não teve nada de novo, além de estar em outro lugar, apresentar para outras pessoas que eu já não vinha fazendo. Então, quando eu me percebo fazendo uma temporada no Rio, uma temporada em São Paulo, com temporadas longas de apresentação, coisa e tal, o que me leva a uma possibilidade de indicação ao Prêmio Shell, como rolou, é que outras pessoas estão vendo. Assim como eu podem ser outros atores e atrizes aqui da Bahia. Uhum.
o que acontece é que é difícil chegar, é difícil sair de Salvador, é difícil levar os trabalhos, e essa premiação é de lá. Então não tem como a gente, se eu não saio com uma peça e eu não faço uma temporada lá, não tem como estar nessa premiação que é tão, né, importante dentro de um contexto de um centro de produção, que eu não posso nem dizer que é num contexto de um país. Sim. Porque aquilo ali, o Prêmio Shell, é importante, é maravilhoso, mas só diz sobre o mercado do que acontece em Rio e São Paulo. Hoje ainda tem a categoria nacional, mas ainda assim, o que é olhado são produções que conseguem chegar a Rio e São Paulo. Sim. E esse país é muito grande. Tem muita coisa que não chega a Rio e São Paulo. Quase nada chega a Rio e São Paulo. Então, assim, foi um lugar de muita felicidade. No dia que eu recebi a notícia da indicação, era 2 de fevereiro, ó. 2 de fevereiro, eu estava com o pé na areia do Rio Vermelho, na areia da praia, conversando com o Iemanjá. Mesmo, literalmente. Enquanto pensava, pedia, conversava, comecei a receber as mensagens de WhatsApp. E aquilo ali, e o mais doido também, que é isso, óbvio, é um momento de celebração, mas eu não sabia nem o que fazer. Eu estava com meu irmão do lado, Marcelo, eu falei, recebi mensagem no celular, fiquei meio nervoso, assim, falei para Marcelo, ele começou a festejar, e antes de mim, assim, mas e agora, eu faço o quê? Juro, eu me perguntei, juro, Zambi, olha a cabeça da pessoa, será que eu tenho que avisar, mandar um e-mail, Dizendo que você aceita? dizendo que eu sou eu? Nossa! Eu juro, eu estava no Rio Vermelho, ainda na praia, pensando, gente, será que eu tenho que avisar que o Fábio Osório que eles indicaram lá, que saiu na lista, é esse que tá aqui em Salvador, assim? E se eles não me acharem? Porque você não se vê naquele pertencente àquilo ali. E quando chega, você entende que é óbvio, é a consequência de um trabalho, coisa e tal, mas que isso é importante, porque isso, de longe, o que me deu o grande benefício, o grande retorno, foi de fato de uma visibilidade, porque você está num centro. Você está dentre todas as peças, todos os atores que fizeram temporada naquele ano, naquelas cidades, você foi indicado ali, você está ali entre 5. Claro que isso te coloca no centro, te coloca num lugar de visibilidade. As pessoas, quem não te conhece, vai te conhecer. Então, isso, com certeza, foi a grande mudança. Eu passei a ser uma pessoa conhecida do meio, da classe, das pessoas que já fazem teatro e dança fora de Salvador, lá especificamente do Rio e São Paulo. Mas não é uma coisa que, por exemplo, que tenha... Óbvio, não ganhei, infelizmente, óbvio. Poxa. Mas o que pra mim, por exemplo, outra coisa que foi muito marcante é que nesse ano que eu concorri, eu posso estar enganado, mas só tinha eram 5 indicados, eu acho que só tinha um ator que era branco. Os outros 4 eram atores negros. Eu, Newton, Cridemar, que foi quem ganhou, e Anne Black. Acho que eram nós 4 e tinha mais um ator branco, eu não vou me lembrar o nome agora. Mas isso pra mim já era assim, eu já olhava para aquilo e dizia, uau, olha aí, agora sim eu consigo perceber de fato uma mudança. Porque porque não era só sobre a individualidade. Não era só eu. Era um movimento que estava ali, era um grupo de artistas que estava ali representando. Então, isso de fato, assim, isso talvez tenha sido o que mais marcou. Para além da noite, para além de viver aquilo, de ser indicado, de estar num lugar em que eu jamais achei que poderia estar. Então, isso foi incrível, assim, ao mesmo tempo que é a dificuldade do artista, isso não é dado. Eu recebi a indicação e fiquei 6 meses sem conseguir um trabalho. Fiquei 6 meses. Sim. Na minha vez, logo na minha vez, né? Porra, fui indicado. Na minha vez eu fico sem trabalho. E um amigo, engraçado, um amigo no Rio conversando com esse tal, ele falou assim, ai amigo, é isso, vamos lá, mas é um lugar que não tá dado nada, não é porque eu fui indicado a choque, não vai, nada, não tá dado nada. Então não à toa eu fui indicado, eu recebi a indicação em fevereiro,
o primeiro cachê que eu fui, de real, que eu fui ganhar naquele ano, foi a partir de junho e julho. Então, assim, É. é só, assim, é muito bom, muito maravilhoso, mas isso não tira a necessidade de seguir trabalhando, de seguir pensando. E a sorte é que, assim, nesse sentido, eu, por conta também desse exercício na Admint, da gente se produzir, da gente da gente mover nossas paradas, eu sou esse artista também que eu não espero. Eu crio condições tento criar condições para que as coisas aconteçam. Se eu quero estar em cena, eu quero estar em cena agora, eu quero estar como ator em trabalho X. Eu vou chamar fulaninho, cicraninho, eu vou tentar desenrolar, que eu tô tocando esse trabalho, mas eu sou elenco, não sou diretor, não sou autor, não sou nada. O outro, eu quero escrever tô num processo de escrever um trabalho, de pensar outras co-direções também para trabalhar comigo. Então, tem coisas que eu quero fazer e que não é o shell, não é a indicação, não é esse tipo de coisa que vai me diminuir ou me colocar de uma outra forma de relacionar com o trabalho. Ao mesmo tempo que ali eu aprendi que eu tinha que celebrar. Eu tinha que marcar aquilo ali. Porque em 2016, no Rio, quando estava morando lá, eu recebi a indicação. Não é porque tem um Shell que avalia espetáculos adultos e tem o prêmio CBTIG, que avalia as produções para infância e juventude. E eu tinha feito a direção de produção de um projeto grande lá, que era teatro, exposição, na Caixa Cultural, então era peça todo dia, visitação, coisa grande. Eu era só produtor. E em 2016 eu fui indicado ao CBTIG de produção, lá no Rio de Janeiro, e ganhei. Se eu não conto, ninguém sabe, porque naquele momento eu duvidei, assim, eu achei que ali eu quase não ia pra premiação, porque eu tinha certeza que não ia ganhar. Porque, eu sou de fora, eu sou de Salvador, recém-chegado, não vai ser pra mim. Não vai chegar, então não é meu. Esse lugar não é meu. Eu vou ser excluído disso. Um amigo, irmão, André, em casa, falou, você não vai não? Ele tava saindo lá de casa, era o dia da premiação, você não vai não? Eu falei, não vou nada, André, tá chovendo. Vou não. Ele, rapaz, vai, na pior das hipóteses vai ter um coquetel lá. Você se diverte? Vai encontrar gente, serviço. Porque e é isso, como eu não celebrei, e de fato eu não celebrei aqui, eu não postei nada. Então, em teoria, aquilo lá, pra não ser o troféuzinho que tá lá na minha sala, isso não existe. Então, ao mesmo tempo que era isso, né? Era ela, aquela pessoa insegura que tava lá, será que agora eu fui indicado, eu ganhei, aí será que eu vou virar só produtor? Sim, eu tenho essa demanda, né? Tem, então por isso que eu também, é muita coisa, então é insegurança, é um medo de estar entrando mais num contexto das artes, que era de produção, que talvez tomasse mais tempo da minha criação artística, eu não queria, então eu de fato não celebrei aquilo. Eu não registrei aquilo, são poucas pessoas que sabem disso, mas é um prêmio super importante que eu fui lá, ganhei, que não existe porque eu não celebrei, eu não documentei. Exu tá ali olhando, viu? Dizendo Pois assim, você pediu, você quer. Tome, danadinho. Você quer, tome, quer. Vou só registrar aqui, né? Inclusive parabenizar a Cia Única de Teatro de Feira de Santana, que está indicada, como prêmio nacional, com um espetáculo da Cocolati que fala sobre o tempo. Olha que né? O tempo, deixar de ser tempo. Então, mas fica também para onde é que nos leva, para onde é que nos traz, o que nos traz e para onde é que nos leva. O trabalho sempre vai definir muita coisa. Muita coisa. Mas parabéns, Cia Única de Teatro. Muito. Pelo prêmio que você ganhou. Parabéns. Obrigado. Osório, pra gente encaminhar pra esse papo que tá chegando ao fim. Me conte o que Osório tá celebrando, o que Osório pediu nos últimos anos pra Exu, que Osório tá celebrando, pra gente finalizar esse encontro sensacional. Muito obrigado pela sua generosidade de abrir essa caixa
essa caixa tão magnífica. Ô, Foi meu que essa- amigo, é bom, né? A gente tá há tanto tempo sem se ver, sem se falar, que é bom aproveitar para ter essa conversa aqui, Sim. se atualizar da vida, essa conversa expandida. A gente nunca, Quem tá aí nos vendo, nos ouvindo. a gente nunca nem conversou tanto sobre isso. Sobre isso, exatamente. E que bom que isso aconteça Uhum. publicamente, assim, né? Sim. Nossa, Zâmbia, eu quero tanta coisa. Tem tanta coisa para fazer, para aprender, para melhorar. Eu sou um artista que quero continuar, por exemplo, e mais do que nunca produzindo aqui em Salvador. Porque aqui sei lá, aqui é muito definidor pro meu jeito de pensar, pro meu jeito de criar. Então, esse Osório que hoje, aqui, 2026, é um artista que quer produzir aqui em Salvador, que quer realizar. É isso, eu quero trazer de alguma forma assim, eu sou uma pessoa que não foi uma escolha, né? De uns anos para cá eu passei a ter um trânsito muito intenso dentro e fora de Salvador, da Bahia, no contexto profissional, nas possibilidades de realização, e mais do que um movimento de sair e de voltar, eu quero também ter um movimento de assim como com o meu corpo físico, trazer também, tipo, eu quero realizar coisas que eu faço fora, que eu não realizo em Salvador, eu quero realizar aqui. Uhum. Eu quero trazer os meus parceiros, os artistas que eu admiro, eu quero trazer para cá. Eu quero que as pessoas, os artistas que eu admiro daqui trabalhem também, vão viver as experiências que eu vivo. Então, essa pessoa de hoje talvez seja uma pessoa muito mais conectada com o fazer artístico da cidade, com o pensar a criação, com pensar a cadeia produtiva, em como realizar, em como fortalecer o pensamento artístico das artes, da cultura, mesmo no estado. Isso é uma coisa que é uma noia que tem me ocupado muito tempo. Então, quando eu penso assim, nos projetos para frente que eu quero realizar, todos eles envolvem envolvem artistas, pessoas daqui, ou que sejam realizados aqui. Uhum. Então eu quero, mesmo tendo um trânsito muito forte para fora, eu quero continuar levando e trazendo. Eu quero ser uma mula, né? Aquele que fica levando as coisas de lá. Pai Domingos Ocanlewar, na verdade, ele disse uma coisa. Exu, ele não é um homem, ele é a própria vida. Por isso que uma vida sem Exu é uma vida em coma. E, ao longo do tempo, Exu foi recebendo vários encaminhamentos porque, assim como Jesus, Exu é um título. Então, esse título de leve, né, de vai e volta, esse título Osório de ser, né, esse título de todos que entram na história, aí eu tô falando a história de cada um é singular, todos que entram na história, o seu legado é que conta quem você foi. E isso significa se você vai morrer, se você vai existir, se você não vai. Então é basicamente isso, né? Não, a gente enquanto tá dentro do fenômeno, a gente não entende, mas a gente está construindo um legado, né, para que essa titulação, porque fica fazendo, vou te dar o título de Exu, não é sobre isso, mas do tipo, Elegbara, ele é o Exu do poder, porque ele manipulou e ele entendeu e ele construiu essa energia em torno disso, e por isso ele ficou cravado em nós como ancestral. Né, no meu caso, inclusive, iniciado. Então, Laroie, que a nossa potência exusística, porque é disso que a gente está falando, né? De levar e trazer, construir, ser, se entender, se relacionar, possa colocar nossa vivência à disposição da história, da vida,
E que assim seja, tem que ser, Zâmbia. Não dá pra gente. E não dá mesmo. Não dá mesmo. Por mais que clichê possa parecer assim, em qualquer lugar onde eu possa estar, eu sou não só, eu sou fruto, também sou resultado, mas eu também sou responsável pelo que isso aqui é, pelo que é hoje, pelo que eu quero que seja amanhã. Então, para mim é esse movimento mesmo, de olhar para a cidade de onde eu nasci, de onde eu vim, onde eu habito, onde eu penso, onde eu crio o meu imaginário de mundo. E como é que isso daqui eu carrego e como é que eu trago o mundo pra cá? Sabe, assim, eu sou essa pessoa do movimento, assim. Eu te falei, eu morei 2 anos dentro de 3 malas, era o que eu tinha, não tinha casa. Era um canto aqui, um canto lá, voltava, ficava ali. Eu sou essa pessoa do movimento, então o meu desejo de estar aqui e de produzir aqui é de fato de continuar tendo a possibilidade de beber desse lugar, de continuar tendo a possibilidade de trocar, tipo, de ser fã de Diego Araújo. Sim. De querer trabalhar, sabe, assim, eu continuo olhando pra aqui, pra nossa terra, pro nosso lugar, pra gente, Sim. quanto de fato, assim, não, meu irmão, se eu apareci lá indicado no Shell, quantos outros e outras de nós não podemos... Olha o que a gente tem aqui, Zâmbia, é muita coisa. Como diz o nosso filósofo Léo Santana, de onde eu venho tem mais. Tem, e tem mesmo. Zozó, Osório, Fábio, Luiz, não é isso? Luiz, Fábio Luiz. Prazer, então, Luiz Fernando. Se você pudesse sentar com aquele menino inseguro que estava começando a debulhar o mundo, a entender o mundo ali como criança e adolescente, o que você diria para ele? O Fábio Osório, que ainda não era Fábio Osório, que ainda era Luiz, que estava ali chegando naquele contexto. E para parar essa história tão bonita que você falou para mim e pra gente, mas... Eu diria, respire e você não tá só. Porque a gente cresce muito, a gente se forma muito seguro, a gente se forma na precariedade, a gente se forma no mundo com medo das coisas. Então eu sempre fui mesmo, assim, eu cresci sendo uma criança insegura, uma criança com medo do olhar, com medo, demandando de aprovação, sabe? Então acho que quando eu olho pra essa pessoa que eu sou hoje, do jeito que eu me entendo, do jeito que eu me afirmo, que eu me posiciono no mundo, e isso é fruto, de fato, de um letramento, de uma apropriação, de um entendimento quanto pessoa preta. Eu olho para aquela criança preta, pequena, e digo, respire e você não tá só. Você tá acompanhado, e quando eu digo não tá só, enquanto indivíduo no mundo, mas você não tá só porque Exu tá aí com você, porque Xangô tá aí com você, que Oiá tá aí com você, que Oxum tá aí com você. Então, acho que não sei, não é força, mas eu acho que, assim, uma inteireza é que a gente não vem do nada e a gente não vai pro nada. Uhum. A gente tá no movimento. Então, assim, relaxa. Você não tá só, você não é uma pessoa, você é também um povo, você é uma comunidade. Respira e vai. Osó, enquanto comunidade, muito obrigado. Obrigado. Axé demais. Axé demais. Muito obrigado pela generosidade mesmo e pela pontuação. Tudo isso vai virar texto, viu? Oh, mano, que bom, Zembeta, que bom. Meu amigo, eu só te agradeço mesmo, assim, porque é isso, essa conversa, e de fato é uma conversa, são momentos como esse que a gente vai também formulando o que a gente é, o que a gente vai ser. Então,
eu acho que eu saio um pouco mais Osório do que eu entrei. Porque nessa conversa também a gente vai criando campos de desejo, de imaginário, de reconhecimento, que só acontece nessa organização aqui, né? Da conversa da palavra, da troca de ideia, da incoerência. Sim. Então, eu te agradeço muito e que eu volte, viu? Eu quero voltar. Voltarás, até porque eu tô aqui com a pesca sobre ele. A gente não chegou a 10% de tudo isso que a gente tinha, mas é tão interessante, não é função, é aquilo que você se coloca para si. Não, eu acho que a gente merece ser registrado no mundo, sabe? Se entender, pesar. Nós somos grandões, sabe? A gente merece pesar. E para celebrar, a gente tem que se dar conta de quem a gente é. Porque se eu for falar, eu tô fazendo aqui um recorte racial e a gente tá falando de pessoas negras e tal, mas se você for observar, o sistema capitalista, ele tá engessando todo mundo numa demanda que a gente não tá celebrando. Então, o que a gente tá plantando hoje enquanto comunidade, provocando hoje enquanto comunidade negra, é remédio para a próxima revolução. Façamos como Nego Bispo. Paremos o sistema por rejeitá-lo. E não por tentar conciliar. Total. Entende? Então, pelos caminhos de Exu, pelas lavaredas da justiça de Xangô, pelo bolo de fogo, pelas águas de Oxum, que a gente respire, que a gente se coloque, que a gente se conecte, que a gente se relacione com aquilo que há de mais íntimo da gente e que a gente se olhe tempos depois e que a gente possa se dar abraços que a gente nem sabia que precisava. Então, para você que ficou aí até agora, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e faça algo da sua vida. E até a próxima. E esse é Eleg Bafo, território afro-cênico de celebração negra, sendo construído com tantas pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Axé, meu irmão. Até. Obrigado. Até.